Então vamos começar, né? Sou Tatiane Machado, professora da Lisca. Hoje nós vamos falar sobre o filme Besouro, mais especificamente de um texto que eu escrevi lá no segundo ano do doutorado, Capoeira, Corpo e Cinema, uma análise do filme Besouro. Mas antes disso, eu trouxe a ficha técnica do filme, porque quando a gente estuda sobre cinema, uma das coisas que a gente aprende nas disciplinas é justamente isso, que antes de ver o filme, a gente tem que ver a ficha técnica, e às vezes a gente não tem essa cultura, né, de ver essa ficha, mas é importante, que é a direção de João Daniel Tikomirov, o roteiro, que é diferente da direção, é da Patrícia Andrade, e ele teve, né, a participação. O ano de lançamento de Besouro foi em 2009, é muito importante, né? Uma disciplina que eu vi no doutorado chamava-se História e Educação e Cinema. E porque eu fiz o doutorado em educação. E o professor sempre chamava atenção isso, que muita gente aprende história pelo cinema, né? E muitas vezes o filme, muitas vezes não, a maior parte das vezes o filme não quer dizer que é a história, a verdade e tal. E muitas pessoas até brigam com outros, né? Não, mas eu vi assim, aprendi e aprende história através do filme. Mas a gente tem que estar com esse olhar crítico e esse olhar treinado para entender que o cineasta, que o roteirista fez o filme no tempo histórico dele. E não muitas vezes no tempo histórico que a história se passa. Às vezes a gente assiste um filme da Idade Média e você vê vários elementos do momento histórico que o filme foi feito, tipo século XXI. Aí a gente vê vários elementos, se você prestar atenção, do século XXI que jamais existiria na Idade Média. Mas por quê? Porque o cineasta tem uma intenção ali, nada é por acaso. O país é de origem ao Brasil, né? O filme tem cerca de 95 minutos, né, total. É uma ação, aventura, mas também é um drama histórico. A gente sabe que o Besouro é um personagem histórico, né? Também. E teve essa a trilha sonora, que a gente percebe vários pontos de músicas que a gente não conhecia, porque ela foi feita exatamente para o filme. A coordenação de lutas, né, de um coreano, eu não sei falar direito, mas Hwang Chil-ku, que é o coreógrafo lá dos trabalhos de Kill Bill, e a coprodução da Globo Filmes, da Mix, da Mira Vista, mas é uma distribuição da Disney. Isso é um ponto importante também, porque a gente vê algumas pirotecnias que é justamente por conta de ser uma empresa, né, como a Disney, por exemplo. A classificação indicativa 14 anos. O elenco principal nós temos Ailton Carmo, que é Besouro, né? A Jéssica Barbosa, que foi a de Norá, também fez Inhaçã no filme. Flávio Rocha, que foi o Coronel Venâncio. Irandi Santos, Noca de Antônia. Sérgio Larentino, Exu. Adriana Alves, que foi Oxum, mas também ela foi a mãe da de Norá. Macalé dos Santos, mestre Alípio. Anderson Santos de Jesus, o Quero Quero. E Leno Sacramento, que foi o Chico, certo? Portanto, a gente entender a ficha técnica do filme, para a gente saber, né? Quem é quem. E quem estuda cinema sabe que a gente precisa saber o diretor, o ano, tudo, para a gente entender como é que funciona, certo? Essa aula de hoje é baseada no texto, mas também em algumas outras compreensões que a gente vai aprendendo ao longo, né, dos estudos. Capoeira, Corpo e Cinema, análise do filme Besouro, eu publiquei na revista Cinema Livre, né? É uma revista livre de cinema, mas que tem qualificação na Qualis, para quem não tem conhecimento do que é Qualis, é um sistema da CAPES que regulamenta as revistas. Tem alguém com um áudio aberto, pessoal? Se tiver, fecha, por favor, para não. Vai pegar quem primeiro? Você? Acho que fechei. Enfim. E aí, é a revista que tem Qualis, né? A gente manda para publicação, aí pode ser aprovada ou não ser aprovada, essa foi aprovada. Estava no segundo ano do doutorado, estava começando a estudar Deleuze. E aí a base teórica é Deleuze por conta disso. As meninas que estavam comigo, colegas, não estudam capoeira, mas elas estudavam, né, corpo, e aí a gente uniu as ideias para fazer esse artigo, certo? Deixa eu tentar passar aqui. Aí no artigo e na nossa pesquisa como um todo, se você tem um objeto, você tem que falar sobre esse objeto. Então, antes de estudar o próprio filme, né, a película Besouro, é necessário entender a jornada da capoeira. Eu coloquei alguns pontos porque vocês todos têm o e-book, e o e-book eu faço essa jornada toda, né? É só ler o e-book que vai entender. Também tem os vídeos do canal que eu falo muito sobre essa trajetória da capoeira, mas que é importante a gente marcar esses pontos,
que no Brasil colônia, né, a capoeira já existia antes da chegada da família real em 1808, mas quando a família real chega em 1808, começa-se a repressão. Então aí começa também a quantidade de registro, né? Antes tinha poucos registros, a gente tem registro desde o século XVII de capoeira no Brasil. Mas com a chegada da família real, começa a ter muito mais registro porque a família real começa a se incomodar com aqueles movimentos nas ruas, né? Aquela bagunça, aquela baderna, como eles diziam, né? Porque se fazia capoeira livremente, se fazia várias, não só capoeira, né? A gente já conversou sobre isso, várias práticas culturais, sociais no Brasil livremente. E aí a família real chegando a esse incômodo também desses movimentos, e a gente tem uma massa de registro a partir do século XIX, por conta disso também. Após a independência do Brasil, né? Depois que Dom Pedro lá deu o fatídico grito de Ipiranga, temos o Brasil Império, e aí a capoeira torna-se em 1931 contravenção penal. Não é crime, mas começa a perseguição ferrenha, especialmente no Rio de Janeiro. Não é uma coisa oficial, como foi na República, né, em 1890, que ela foi criminalizada a partir do Código Penal, mas no Código do Império ela já aparece como contravenção penal, e isso dá margem para vários tipos de repressão. Estou falando especialmente no Rio de Janeiro, porque em São Paulo já acontece de outra forma. Inclusive, comecei a fazer vídeos agora no canal sobre a capoeira de São Paulo, porque tem uma forma diferenciada que acontece em São Paulo, diferente do Rio de Janeiro, um pouco mais ameno do que no Rio de Janeiro. Mas, em 1890, no país inteiro, né, o Código Penal foi aprovado em outubro de 1890, artigo 402 a 404, que a capoeira passa a ser crime. E aí, praticar capoeira deveria ser preso, levar chibatadas. Outra questão bem diferente de São Paulo, por exemplo, ao Rio de Janeiro, é que no Rio de Janeiro eram 300 chibatadas, por exemplo, e em São Paulo 25, 50, era um pouco mais ameno. Mas não é que não existia repressão, existia da mesma forma. A capoeira deixa de ser crime no Código Penal de 1941, inclusive, é um debate muito grande, porque muitos, né? Inclusive, eu aprendi assim, e durante alguns artigos também mesmo eu escrevi dessa forma, que Getúlio Vargas tinha tirado a capoeira da criminalização. Só que aí, com as pesquisas andando, eu continuei estudando, pesquisando, procurando esse decreto de Getúlio Vargas, nunca encontrei. Esse foi um dos motivos também que eu resolvi escrever o e-book, porque essas mentiras, esses mitos que vão se falando na capoeira vão virando verdade absoluta. E aí eu escrevi o e-book pensando nisso também, que a capoeira só deixa de ser crime no Código Penal de 1941, quando ela não aparece mais. É como o adultério, né? Até pouco tempo, o adultério era crime. E ninguém fez uma lei para dizer que o adultério não era crime mais. Ela deixou de aparecer no novo Código Penal. A mesma coisa acontece aqui. E em 2008, ela é reconhecida como Patrimônio Imaterial do Povo Brasileiro, né? Em 2014, reconhecida pela Unesco, são marcos importantes. E antes disso, a capoeira, em 1995, é reconhecida pelo COB, Comitê Olímpico Brasileiro, como desporto de alto rendimento. É também reconhecida como esporte em 1972, 1973, e a gente tem vários marcos, né? Dentro da história da capoeira que a gente pode falar, que a gente já falou, né, nas aulas aqui, a partir de Mestre Bimba, de Mestre Pastinha, que não foram os únicos, mas foram divisores de água dentro da história da capoeira, tendo vários outros protagonistas, mas que passou-se a história, né? Mais com Mestre Bimba e Mestre Pastinha, né? A fama, né, digamos assim. Mas contemporâneos a eles, tivemos muitos outros. E aí, a questão da história de Besouro, né? Besouro é uma figura mítica. Eu lembro que quando eu comecei capoeira, tem a questão das músicas, né? Eita, passou muito. A questão das músicas, a própria lenda, né? A gente foi criada assim, pensando nessa lenda Besouro. Tem até uma música que eu coloquei aqui porque marcou a minha história, né? Que é Zum Zum Zum, Besouro Mangangá bateu foi na polícia de soldado general. Sempre cantado na roda de capoeira por várias gerações. Não se não se tinha, né? Documentos, né? Quando começam essas histórias orais desse personagem envolto em mistério, não se tinha nenhum documento. Quem encontrou documentação de Besouro foi o professor Antônio Liberac, foi o primeiro a encontrar a documentação, mas a documentação é muito pouca, né? Qual a realidade histórica disso? Que é Manuel Henrique Pereira, os seus pais, Maria José e João Matos Pereira. Ele faleceu em 1904 em Santa Amaro da Purificação, Bahia. Inclusive, eu nasci, né? Minha cidade de nascimento é em Santa Amaro, na Bahia.
A minha mãe mora em Madre de Deus, então sempre eu estou indo para Santa Amaro, porque minha mãe tem casa em Salbara, que é do lado de Santa Amaro, então pelo menos uma vez por ano eu passo por lá para Santa Amaro. E quando você vê Santa Amaro, Cachoeira, São Félix, toda aquela região ali é uma região bem mítica mesmo, digamos assim, é bem interessante a energia do lugar, para quem acredita em energia. Besouro, ele nasceu em 1895, né? E morreu em 1904, então bem jovem. Passou para a história como um valentão, como tantos outros capoeiras, né? Ele, Lucas da Feira, a Santa Amaro também é lugar de Atenilo, né? O relâmpago da capoeira. Santa Amaro é bem rico. Mestre Felipe, que está vivo ainda, né? 96 anos. Mestre Messias, que foi muito importante para a capoeira Angola, para o Mestre Pastinha. Então, Santa Amaro é bem rico, né? Nessas figuras todas de valentões do recôncavo baiano. Não só Santa Amaro, mas Santa Amaro porque tem essas figuras icônicas como Besouro, como Lucas da Feira. E aí é bem interessante. E no artigo, né, como eu falei, tem essa questão do corpo, que a gente estava trabalhando sobre isso, e você percebe bem no filme Besouro esse corpo como agente de educação, né? No início do filme, no final do filme, isso fica bem nítido, bem forte. E aí nós separamos aqui corpo-sujeito, que possui saber sobre a realidade de si mesmo, é o veículo da experiência subjetiva. É interessante a gente pensar nesses conceitos, porque a capoeira ela está sempre ligada à cultura brasileira. E aí eu trouxe o conceito de corporeidade, que é essa capacidade de experienciar a si mesmo e o outro e o mundo através do corpo. A gente faz isso o tempo todo na capoeira, porque jogar capoeira não é simplesmente você ir lá levantar a perna. Tem todo um contexto cultural por trás disso aí, de resistência, como a gente já conversou muito aqui na nossa sociedade da ginga. E outra questão interessante é a consciência corporal, né? Reaprender a ver o mundo pelo corpo inscrito na existência. Quando a gente começa a fazer capoeira, você percebe, né? Quem dá aula percebe muito isso. A consciência corporal que os alunos vão tendo a partir de vários pontos, né? Que vai tendo, mesmo que você não saiba, vamos supor que você é um mestre que nunca estudou, não sabe nem o que é isso. Mas você percebe que cada aluno tem o seu tempo e cada um vai ter esse tempo dessa consciência corporal. Cada um vai entender o mundo de uma forma. E aí eu trouxe, né? Porque está no artigo Merleau-Ponty, que ele vai dizer, antes de qualquer coisa, a existência corporal. A gente só existe por conta do corpo. Você pode, muita gente acha assim, que você é um corpo, né, que está aqui, mas a corporeidade nos mostra que a gente vive através do corpo. É através do corpo que a gente tem todas as experiências. Pode ser religiosa ou não, pode ser com a própria prática da capoeira, né? O professor André estava aí falando que é da área da educação física, ele provavelmente tem mais até propriedade para falar dessa questão do corpo, mas é através do corpo que a gente faz todas as práticas corporais, né, físicas, atividade física, o pessoal, é uma palavra que eu não gosto muito, mas que o povo usa muito, né, principalmente em jornal, o pessoal fala educador físico. E eu sempre digo, ninguém educa só o físico. Então não dá para falar sobre educador físico, porque o professor de educação física, ele vai trabalhar com todos esses elementos, né? Deixa eu colocar só aqui. Olha, a corporeidade é exatamente isso. E aí eu começo a análise do filme. Na cena 1, encontro de Besouro, né, com Mestre Alípio, quando criança ainda, Manuel. E aí a análise fílmica é o seguinte, nesse ponto aí, não sei quem assistiu o filme, eu falei, é importante que vocês assistam antes, mas também não invalida se você assistir depois. Para você perceber na linguagem cinematográfica que nesse momento aí, ó, fixa a câmera em Besouro, né, em primeiro plano. E começa a fixar nele e no Besouro, né, que Deleuze vai falar sobre devia animal, a gente entra já nisso, começa-se a entrar em núpcias dois, né? Usando a linguagem de Deleuze. Entrar em núpcias. E aí você vê que o que é que a câmera faz? A câmera vai em primeiríssimo plano, que é aquele plano bem próximo ao rosto. Não sei se vocês assistiram, mas dá para perceber que a câmera vai bem e fica lá colado nele, quando ele está olhando para o besouro. E aí, a sabedoria do mestre que representada aqui por Mestre Alípio, mas que todos nós que damos aula temos que pensar nisso, que não é só ensinar golpe de capoeira, que ele vai falar, né? O Besouro, né? Manuel vai falar e vai desabafar o preconceito que ele sofre, né? Que ele é porque é pobre, é porque, né? Várias coisas que ele vai falando e porque é preto. E aí Mestre Alípio disse que para ele ter orgulho da cor, né, da história, porque você precisa compreender, ele até fala assim,
Como foi que você aprendeu a andar, Manuel? E ele disse: foi meu pai e minha mãe que me ensinou. Ele disse: não, foi através do seu corpo. O mestre Alípio diz isso. Porque através do seu corpo você foi andando e você foi caindo, levantando e aprendendo. E a capoeira é isso. Você vai colocando os elementos, aprendendo os golpes, os movimentos, mas o mestre de capoeira tem essa responsabilidade também de chamar a atenção para alguns pontos. Por exemplo, essa do mestre Alípio, né? O mestre Alípio, para você ter orgulho da sua cor, porque ele diz que você pode ser pobre, você pode um dia ficar rico, mas ser preto, nunca você vai deixar de ser preto. Então, você precisa ter orgulho, que é um dos pontos altos do filme, que é essa questão da luta, né? Não só da luta capoeira, mas da luta pela história, pela resistência negra. Porque em 1924, apesar de não existir mais escravidão negra no Brasil, nós ainda temos, inclusive até hoje nós temos o racismo, né, que é estrutural, mas naquele momento específico ainda era o negro tratado como escravo, mesmo não tendo mais escravidão. Por quê? Ia trabalhar em um dos pontos importantes da história de Besouro, de acordo com os relatos orais, que era ele não aguentava injustiça, ia trabalhar e muitas vezes os patrões não pagavam, porque diziam, você já está tendo casa, comida, para que você quer dinheiro? E não existia mais escravidão nesse momento histórico, mas existia essa prática, né? Principalmente nas fazendas, no interior, o pessoal fazia muito isso. Você estava dando casa e comida, não tinha por que pagar, já que no tempo da escravidão era assim, né? Já tinha esse costume de não pagar pelo trabalho, porque o negro era tratado como mercadoria. E aí, nesse momento, como eu falei para vocês, em primeiríssimo plano, o menino se identifica com o besouro e passa por essa metamorfose. Isso a câmera faz, é uma linguagem cinematográfica, é importante entender a linguagem por conta disso. A câmera faz esse passeio e chega em primeiríssimo plano porque Manuel torna-se besouro naquele momento. Isso no filme, viu, gente? Lembre-se que o filme tem a linguagem poética, tem a licença poética e tem a questão do cineasta, do tempo histórico, tudo isso tem que ser analisado para a gente não pegar nenhum filme como verdade absoluta. Mas no filme, o primeiro plano e o primeiríssimo plano que é colocado ali, em linguagem cinematográfica, é para entender essa metamorfose que Manuel se transforma em besouro. Inclusive, depois sai voando. E aí eu trouxe o conceito de Deleuze, porque, como vocês sabem, foi o filósofo que me acompanhou durante todo o doutorado. E eu trabalhei também nesse artigo com ele, né? Essa transformação, né? Que ele fala do devir animal, é essa transformação que transcende as formas de significado, criando novas intensidades. Por quê? Porque Besouro já não é mais Manuel. Ele já torna-se núpcias com esse indivíduo, com essa identidade, que na verdade é o seu vir a ser, que é o Besouro, e ele passa a história a ser conhecido como Besouro. E quem é da capoeira sabe que a gente, quando pega um apelido, né, a gente passa a ser reconhecido por aquele apelido, e é muito difícil, às vezes a gente não sabe nem o nome da pessoa. Eu mesmo não sei quase o nome de ninguém na capoeira. A gente acaba só entendendo e conhecendo aquele indivíduo pelo apelido. E com besouro a mesma coisa. E aí eu trouxe, né, para análise do filme essa linguagem cinematográfica, as técnicas visuais. Quem assistiu o filme lembra que nós tivemos aqui uma montagem paralela. No cinema se chama montagem paralela. O que é isso? É quando acontece ao mesmo tempo duas cenas. Nós tivemos uma cena acontecendo em Mestre Alípio sofrendo o atentado, ele caminhando até chegar à venda. Não sei se você sabe o que é venda, né? Porque tem gente aí de São Paulo, não sei se venda é um boteco, um barzinho, um lugar que. Então, ele chegando lá e sofrendo o atentado, e ao mesmo tempo estava acontecendo essa montagem paralela que estava acontecendo, uma roda de capoeira, em que estava Besouro, Dinorá, Quero-Quero, estava todo mundo lá nessa roda, em que Chico chega falando também com relação a Besouro não está cuidando de Mecha Livre. O que é que acontece ali? Acontece de forma simultânea. Você vê que a câmera volta, vai e volta, vai e volta. Nós temos ali uma música que é diegética, ou seja, uma música em que os indivíduos que estão na roda estão escutando, e uma música não diegética, que é aquela que acontece só para a gente que é espectador, e quem está lá na cena não escuta aquela música, chamada no cinema de não diegética. O que é que está acontecendo ali, segundo Deleuze? Um enquadramento saturado. O que é esse enquadramento saturado, professora Dalice? É um enquadramento, percebam quem assistiu o filme, em que há várias coisas numa cena. O cara cospe, mestre Alípio toma sopa,
a mulher faz outra coisa lá, outra na feira está vendendo, tudo ao mesmo tempo. Então, aquele enquadramento que é feito no cinema é um enquadramento chamado de saturado por conta disso, porque acontece várias coisas ao mesmo tempo. O cara toma pinga, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Essas variações intensificam o drama da cena, porque a gente é chamado, a partir dessas variações, desse enquadramento saturado, a gente vai tentando prestar atenção na roda, prestar atenção no que está acontecendo na venda, e aí a gente fica vidrado ali naquela cena, e é proposital para gente, para que seja uma cena realmente dramática de um atentado, né? E que Mestre Alípio é assassinado ali naquela venda, né? Contra a vida dele, depois ele vai desencarnar lá na antiga senzala que ele pede para Besouro levar. Quem assistiu o filme sabe o que eu estou falando. Quem não assistiu, assista, que aí assiste a aula depois, que vai ficar mais claro o que eu estou falando aqui. Aí perceba que essa é uma linguagem cinematográfica que está acontecendo ao mesmo tempo. Outra questão da linguagem cinematográfica, eu trago Deleuze novamente. Deleuze tem dois livros sobre cinema: Cinema 1, Imagem e Movimento, Cinema 2, Imagem e Tempo. E ele trata de três tipos de imagem. Segundo Deleuze, todo filme tem esses três tipos de imagem: imagem afecção, imagem percepção e imagem ação. Alguns filmes têm mais, outros menos. Mas a gente percebe que realmente, especialmente os filmes de ação, tem esses três tipos de imagem. O que é a imagem afecção? É aquela imagem em que, como eu já falei, tem o primeiro plano, que o primeiro plano geralmente é o rosto, né? Marca-se o rosto, e esse rosto está carregado de sentimento e de emoção. A imagem percepção é o plano geral, que é aquele plano aberto em que a gente vê a cena inteira e a gente consegue ver esse movimento da cena. E a imagem ação é o plano americano, que é o plano até a cintura, que foi muito divulgado no filme de West, né? Eu gosto muito de filme de West. E aí você vê que esse plano americano, essa imagem ação, é a metade da cena, mas é também para mostrar o revólver, né, as armas ali na cintura do macho. Foi um momento histórico importante, onde foi criado esse movimento também no cinema. E Deleuze faz essa análise nesse livro, né, Cinema 1, Imagem e Movimento, porque para ele todo filme tem esses três tipos de imagens, certo? E aí eu trouxe esse exemplo aqui dessa cena em que Besouro recebe o legado de Mestre Alípio, não só da capoeira, mas da luta da resistência negra, né? Que é a imagem ficção, que você vê que vai bem na câmera, a câmera passa bem para o rosto dele. Depois a chuva aparece no segundo plano. O segundo plano é aquele que fica atrás. Mas em primeiro plano a gente vê o rosto de Besouro cheio de emoção, cheio de sentimento, porque ele expressa toda essa transmissão do legado de Mestre Alípio. Quando o Mestre Alípio morre ali, né, nos braços dele, ele sobe e ele passa por essa transição e essa transmissão do legado. O mestre Alípio não era só o guardião da capoeira, o mestre Alípio era um líder comunitário. E Besouro assume a luta pelos direitos dos negros. Isso no filme, viu, gente? A gente não tem como garantir que isso aconteceu realmente, que Besouro passou por tudo isso. Mas, pelo que tudo indica na documentação encontrada e na história oral, principalmente na história oral, Besouro era um trabalhador. E como a gente sabe que todo capoeira, naquele momento histórico, era tido como arruaceiro, bandido, valentão, era assim que passava nos jornais, era assim que passava para a sociedade. Então, Besouro também tinha essa fama, inclusive com relação à questão da feira. Isso aí temos Lucas da feira também, que acontecia bastante isso, né? Chegava e quebravam a feira, bagunçavam tudo, mas não era por isso, é porque, segundo a história oral, eles estavam defendendo a questão dos direitos dos negros. E percebemos também essa nova geração, né, que Chico vai ensinar o filho de Besouro, a gente viu lá no final, e a capoeira se transmite de geração em geração. Inclusive, a gente tem muita dificuldade na história da capoeira justamente por conta disso, né? Porque, como é muita história oral, algumas pessoas têm dificuldade até de aceitar os documentos que a gente encontra depois. Porque, como vem muito da oralidade, né? Que o mestre passou para o outro, meu mestre me ensinou, então foi assim. Então, você tem muita dificuldade de desmistificar alguns mitos que tem dentro da capoeira. Justamente por isso, porque a história oral é muito forte. E a gente não pode negar a história oral, mas a gente tem que entender que encontrou o documento, a gente precisa fazer cruzamento das fontes. E como pesquisador, como cientista, a gente tem que aceitar as fontes e fazer as conjecturas, como eu sempre digo. Então, essa capoeira é transmitida de geração para geração, que carrega a tradição, resistência e a esperança. Eu trago, né, vou trazer um pouco mais no final, a esperança no sentido de Paulo Freire, não de esperar, né, mas de esperançar, que a gente vai discutir um pouco mais na frente. Cada mestre passa não apenas técnicas, mas uma filosofia de vida. E cada um de nós que tem a sua história na capoeira, a gente tem a nossa história com os nossos mestres. E a gente sabe que não é só
a técnica da luta que a gente aprende. A gente aprende uma filosofia de vida. A gente aprende muitas outras coisas com os nossos mestres e muitos de nós, estou generalizando porque para não dar caso específico, mas muitos de nós às vezes sai até de marginalização, de criminalização por conta de alguns mestres de capoeira que ajudam, né, que ensinam, que mostram o caminho do estudo. Inclusive a gente vê com o mestre Bimba, né, que ele, apesar de ser analfabeto, ele colocava seus alunos e dizia para os seus alunos que tinha que estudar, e isso é um ponto importante. Eu acho que muitos mestres fazem isso, apesar de não ter estudo, incentiva seus alunos a estudarem, e isso é interessante. E aí, outra cena bem intrigante é a de Besouro. Eles fizeram uma homenagem a Mestre Alípio, né, uma roda em homenagem. E você vê Besouro, a gente chama no cinema, né, o nome no cinema é plano plongé, que é um plano que foi criado na França, que é a câmera de cima. Então, Besouro fica em cima e a câmera bota a roda, né? Lá embaixo a gente vê de cima para baixo, é chamado plano plongé. Nesse plano plongé, a gente percebe muitas coisas, que ali Besouro está passando por um sofrimento profundo naquele momento. É o corpo que sofre, né? Não só o corpo de besouro, mas o corpo negro marcado pela escravidão, pobreza, racismo estrutural. O corpo também sábio, que é aquele, né, da corporeidade que tem consciência de si, do que representa da luta social. E o corpo forte, não sei se vocês observaram, quem assistiu o filme, que Besouro passa por uma transformação corporal também. Tem toda aquela questão do corpo fechado, mas ele passa por uma transformação corporal. Quando ele tem essa transformação física, né? Você vê que até ele mostra, né? O filme dá as cenas dá ênfase aos músculos dele. Por quê? A partir do momento que ele assume a luta contra o racismo e contra o preconceito e a partir dos direitos dos negros, ele passa por essa transformação física e espiritual através da capoeira também, mas também através, que eu não vou entrar porque não é meu campo de estudo, através da religião de matriz africana, provavelmente o candomblé pelos orixás que estão ali, mas eu não vou entrar nesse assunto porque não é o meu campo de estudo, a questão da religião. Inclusive, nesse artigo, eu dei ênfase à capoeira, porque é o meu objeto de estudo, é o que eu entendo, então não vou entrar num campo que não é meu, certo? Mas a gente percebe claramente, a partir da linguagem cinematográfica, que é dado ênfase aos músculos dele após ele assumir essa passagem de legado de mestre livre para ele, ele assume essa forma física também e espiritual a partir dessa passagem. E também esse corpo resistente, né? O símbolo de coragem, proteção e identidade cultural. Você vê que na cena Besouro, ele olha essa cena em plano plongé, a roda está acontecendo, e depois ele desce, ele sai, ele se retira. O cinema faz isso propositalmente, ele se retira, desce, para dizer assim: eu estou indo porque eu estou assumindo a luta e eu vou honrar, né? Mestre Alípio. Ele não fala uma palavra, mas a linguagem cinematográfica dá a entender isso. E aí a gente vê o ritual ali, né? A ladainha, no momento de lamento, concentração e memória de sofrimento. Essas músicas foram criadas exatamente para o filme. Depois eles entram num ritmo acelerado. Tem nada a ver com capoeira Angola e regional ali, minha gente. Lembre, em 1924 as coisas ainda estavam se configurando, nem existia ainda. A capoeira regional só foi registrada em 1936, então ainda tinha. Estava no movimento ainda. Aqui era Santa Mara, não tinha essa comunicação com Salvador tão forte. Tinha pelos saveiros, pelas pessoas que iam, né? Você vê que depois da morte de Besouro teve vários movimentos Salvador, Santa Mara, mas aí já é outra história para outra aula. Mas aqui a gente percebe claramente nessa cena que a gente vê da roda, num primeiro momento, a roda é mostrada num plano geral, né? Na imagem percepção, segundo Deleuze, que abre a cena toda, inclusive faz um traveling, não sei se vocês observaram, faz um traveling, e aí chega a roda, e a gente vê a roda toda, né? E depois eles fazem um ritmo mais acelerado, que representa a luta, a coragem, a precisão nos movimentos. Há um diálogo corporal, né? Os jogadores vão fazendo ali aquele diálogo com a musicalidade, porque a música na capoeira não é só para animar a roda, a música da capoeira ela tem que estar na corporeidade, no movimento. E há esse movimento de comunidade, porque eles estão fazendo ali uma homenagem a Mestre Alípio, né? Esse espaço de resistência, mas também dessa celebração. Cada roda traz sensação e significado, reformulando a relação do indivíduo com o seu corpo. Você entra na roda, cada um de nós, claro, tem o seu ritual próprio, tem suas coisas, mas você meio que sabe mais ou menos o que você vai fazer. Claro que é um jogo de perguntas e respostas, mas cada um já tem mais ou menos o jogo ali, de alguma forma. Tanto é que a gente já conhece a característica daqueles que estão com a gente mais tempo, a gente já conhece a característica daquele ginga assim, pausto assim, a gente já sabe
muitas vezes, porque a gente tem um tipo, né? Uma forma de jogar capoeira. Muitas vezes a gente ginga parecido com o nosso mestre, muitas vezes eu conhecia uma pessoa que fazia o estudo do jogo, né? Vou fazer, eu achava tão interessante aquilo. Vou fazer uma meia-lua, vou fazer não sei o quê, vou fazer não sei o quê, eu achava muito interessante aquilo. Mas na hora sai qualquer coisa, né? Porque a gente não sabe que o cara vai vir, então a gente tem que responder, né? Um jogo de perguntas e respostas. Mas quando você mentaliza também, você está trabalhando a sua corporeidade. E isso é interessante para a gente perceber. E aí tem um momento, uma cena dentro dessa roda que Noca quebra as pernas de Chico. Essa cena representa a repressão sofrida, apesar da escravidão ter acabado, mas a capoeira lembra, em 1924 estava ocorrendo o filme. Capoeira ainda era crime, ela só deixa de ser crime em 1941. Então, ele quebrar as pernas de Chico não dava nada para ele, porque eles estavam fazendo uma roda em homenagem a Mestre Alípio, mas era ilegal. Entende? Do período colonial à República Velha, essa repressão foi muito forte, né? Por isso que dá-se muita importância a Mestre Bimba e Mestre Pastinha também, porque essa folclorização anterior a Mestre Bimba, essa folclorização foi de extrema importância para a capoeira deixar de ser crime, porque a capoeira passa por esse processo de folclorização justamente como processo de resistência. Então, é importante a gente lembrar esses processos históricos, né, que a capoeira deixa de ser crime só no novo Código Penal de 1941, mas que ela passa por esse processo de folclorização. Isso é de extrema importância a gente lembrar disso. Porque foi a partir desse processo de folclorização que ela sobrevive, né? Que resiste, faz com que a gente esteja aqui hoje. Porque quem é que ia aguentar ficar levando chibatada, sendo preso? Então, esse processo de folclorização foi de extrema importância para a nossa sobrevivência, certo? E aí você vê, e nesse momento aqui, Deleuze chama de imagem-lembrança, que é Besouro está lá se preparando para a luta, né? E ele tem um flashback, lembrando de quando era criança, mexe ali ensinando a ele, quero, e a ignorar. Inclusive, você vê uma cena aí que eu não fiz análise, mas que é interessante pensar, que é a questão do machismo, né? Desde a criança, que quando o mestre chama de Norá para aprender capoeira também, os outros, ixi, né? Os outros já não querem, porque é mulher misturada, não dá certo esse negócio, né? E aí, o mestre Olímpio ensina não só capoeira, porque ele vai falar também da união na luta, né? Que vocês juntos, ele junta os três e fala que vocês juntos são muito mais fortes. É uma grande mensagem do mestre de capoeira, mas também do líder comunitário, mestre Alípio. E Besouro tem essa percepção para poder seguir na luta, né? Inclusive, quando ele vai brigar com o Quero-Quero, né? Quero chamar ele para briga, né? Para a luta corporal, ele fala isso, né? Que não tem necessidade desse momento de estar brigando os dois, porque foram criados ali para a luta pelos direitos dos negros, por mexer ali, por todo esse ensinamento, e quero estar esquecendo tudo, mas aí é já outra cena. Nessa cena aqui nós temos o que Deleuze chama de imagem e lembrança, certo? E aí nós temos, depois disso, o encontro de Besouro com Exu. É algo interessante que tem várias falas nessa luta, que uma delas me chamou a atenção, que foi, acho que foi da mãe de Santos, se eu não me engano, que ela dizia assim, não foi as lutas e sim as ideias. Quem matou o mestre Alípio não foi a capoeira, não foi por estar lutando capoeira. Por quê? Como eu falei, a capoeira passou por um processo de folclorização e já se permitia essas rodas acontecerem. Veja na montagem paralela lá, quando o mestre Alípio estava sofrendo um atentado, a capoeira estava correndo livremente, ninguém ligava para aquilo mais. Mas as ideias do mestre Alípio de direito da pessoa negra, de lutar pelos seus direitos, do trabalhador, isso incomodava. E a gente pode ver na história vários personagens assim que foram assassinados, inclusive Jesus, né? Independente se é cristão ou não, Jesus foi assassinado justamente porque era contra as ideias que estavam ocorrendo no momento. Martin Luther King. A gente pode citar muitos aqui, Mahatma Gandhi, todos foram assassinados. Não estou comparando os personagens históricos, nem colocando Jesus no mesmo lugar que os outros, mas falando no sentido histórico, que os personagens foram todos assassinados porque estavam defendendo uma ideia, né? E aí, Besouro, ele carrega a culpa de não estar do lado do mestre Alípio. Lembra que Chico fala isso, né? Porque você não estava tomando conta do mestre, sabendo de todo esse risco. E Exu vem cobrar ele, e na verdade, para quem não é do candomblé, no meu caso, né, que eu sou mais espiritualista, mas não fico pensando assim que a nossa própria consciência nos cobra, né? Mas nesse momento aqui, respeitando a religião, o filme, Exu representa essa consciência dele, né? Porque ele carrega essa culpa de não ter protegido o mestre Alípio. E aí, essa culpa que muitas vezes a gente carrega de algumas situações fica nos corroendo,
nos comendo por dentro. E Besouro passa por esse processo, que é bem forte no filme, mas que o filme também quer retratar a religião de Besouro, que era o candomblé. Então, por conta da religião de Besouro, traz Exu, traz vários orixás para a conversa, que não é a análise do meu, né, do meu trabalho, porque não trabalho com a religião de matriz africana. Mas não tem jeito, você tem que passar porque está ali. E aí ele passa pelo ritual do corpo fechado, e quer queira, quer não, passa pela nossa capoeira das religiões, mas passa pela história da capoeira, porque veja lá, os mandingas, né? Os pretos minas, que tinham o patuá, que tinham as escrituras do Corão, e que muitos eram capoeira. Então não tem como a gente ignorar, né? Mesmo querendo. E Besouro, segundo o filme, né? Era filho de Ogum, que é o orixá da guerra. E qual era a missão de Besouro? Era justamente não deixar o legado de Mestre Alípio morrer e continuar a luta. Então, morre o homem, como morreu o Mestre Alípio, como morreu o Besouro. Tanto o Mestre Alípio foi assassinado, como o Besouro foi assassinado. Mas fica a ideia, né? Graças a essas pessoas que não fugiram da luta, é que a gente consegue hoje estar junto, como Martin Luther King proferiu, né? Eu tenho um sonho em que negros e brancos estejam no mesmo espaço né? E esse sonho, muitas vezes aquele que idealizou não consegue viver, porque quase todos foram assassinados, mas deixaram para a gente esse legado. Cabe a nós, né, educadores, no geral, fazer essa prática antirracista. E aí eu trago essa pergunta para nós, né? O corpo na capoeira. Aqui é o momento da cena em que Besouro luta com Quero-Quero. E o Merleau-Ponty traz Somos Escritos no Mundo através do corpo. Tem um flashback em que Mestre Alípio vai falar, Besouro, que Besouro, né, tem o movimento, a marca registrada dele, e eu trouxe para a gente pensar, né, qual o seu melhor na capoeira? Acho que o meu melhor é isso aqui que eu estou fazendo. Porque levantar a perna todo mundo levanta, né? Eu chego na roda, eu jogo capoeira, né? Faço ali o meu feijão com arroz, mas o meu melhor é isso aqui. É o que eu posso deixar para o mundo, é o meu legado. Porque eu venho estudando a história da capoeira há mais de 20 anos, e aí o que eu posso passar para os alunos muito mais do que levantar a perna, fazer um armado, uma queixada, uma cocorinha, qualquer outro movimento que eu possa fazer e passar para os alunos, que faço também, que é parte da nossa prática, mas mais do que isso, na minha contribuição é essa aqui. Aí eu quero, depois, né, no final, que vocês pensem nisso. Qual o seu melhor na capoeira? Qual o seu legado que você está deixando? Eu trouxe aqui um exemplo de um livro chamado A Única Coisa. Não sei se vocês já ouviram falar, é um livro muito legal, que eu tenho aquela assinatura do Prime e tem vários livros na biblioteca que você lê, né, quando você assina. E esse livro é bem importante, que ele vai falar assim, a base dele é dizer assim, quando você quer ficar bom, você tem que focar numa única coisa. Eu li esse livro, eu estava no meio do doutorado, e isso me ajudou bastante a terminar o doutorado, porque ele diz assim, você tem que pegar um bloco de tempo, vamos supor, né, você tem 8 horas no dia para trabalho, né, porque é muita coisa no nosso dia. E aí você pega um bloco de tempo de 4 horas para você fazer a única coisa. E eu peguei isso para mim, porque estava bem difícil ali entender Deleuze, entender várias coisas que eram novas para mim no doutorado. E eu pegava esses blocos de 4 horas e fazia só o doutorado. Trabalhar em casa é muito difícil para quem tem menino, para quem tem marido. E até hoje eu estava falando isso aqui. Vocês não deixam a pessoa trabalhar, porque cada um pede uma coisa. Um pede para tirar a roupa no varal, outro pede comida, outro pede não sei o quê. E aí a pessoa fica. E aí, quando eu li esse livro, eu digo: não, se exploda o mundo lá fora. Minha única coisa é meu doutorado agora. Agora, em 2026, eu quero que vocês pensem na única coisa de vocês. A minha é publicar o livro, né, do Pedro Navalha, porque eu estou escrevendo ele, estou terminando de escrever ele, mas para publicar o livro é um processo, né? Eu estou aqui pensando no final, se eu deixo o final com alguma coisa para publicar um segundo volume. Eu ainda estou pensando, mas vai ser a minha única coisa. Eu não vou ter mais o bloco de 4 horas, como eu tive no doutorado, porque tem várias outras coisas que foram aparecendo na frente, né? Inclusive vocês, né? Quer queira, quer não. Há um tempo para preparação da aula, preparação de vídeo no YouTube e tudo isso. Então, não vou ter esse tempo mais como antes. Eu vou pegar pelo menos 2 horas para essa única coisa, que é essa publicação desse livro. E aí, as outras horas do dia, trabalhar, dar atenção, publicar vídeo, menino, marido, mas tem que pegar esse ponto da única coisa. E esses são pontos para vocês refletirem também, se quiserem falar no final, certo? Então, houve no filme a morte física de Besouro, que foi morto, segundo a lenda, né, por faca de ticum. A morte, e isso é Mestre Alípio, que vai falando, né, nessa consciência de Besouro, Besouro desencarna, para quem acredita em espírito, né, como eu, não sei
com a crença de vocês também não importa, mas o filme diz isso, que sai do corpo e ele vai passear em espírito em várias cenas. E uma delas, Mestre Alípio diz: a morte não existe. A morte é viver debaixo da bota dos outros. Essas são cenas que mostram que o filme quer falar dessa prática antirracista. Ele quer falar que a semente foi plantada. Porque morre o homem, ali é homem, viu, gente? Não sai meme, fica a fama, as ideias, o ideal. Então, para Mecha Limpo, e se a gente trouxer para aqui, para esse momento nosso, o que é importante são os ideais, é a ideia. Pouco importa se é Besouro, se é Lucas da Feira, se é Ateneu, não importa. O que importa aqui é esse legado da prática antirracista. E essa cena é uma cena interessante porque cai os dois. Cai o Coronel, isso é muito emblemático que o cinema faz com a gente, essa reflexão. Eles vêm a cavalo, aí cai o Coronel e cai Besouro. Mas quem se levanta? Vê o emblema da cena. Os dois caem ao mesmo tempo, mas Besouro, que é o negro, o corpo negro, continua caindo no chão. E o branco se levanta, que é o branco opressor, que é a cena, né? Que demonstra isso. Que aconteça o que acontecer, o branco sempre vai ter o privilégio, sempre vai se levantar. E aí, no final do filme, nós temos a esperança, no sentido de Paulo Freire, não do verbo esperar, né? Mas da esperança de construir, é esperançar, e não desistir. Então, o filme inicia lá com o menino Manuel e termina com a criança, que é o filho de Manuel, simbolizando o quê? A continuidade da luta e da cultura. Não só a continuidade da luta capoeira, que também foi importante, passada através da oitiva de geração em geração. Não foram os cadernos, não foram os livros. Você pode estudar a história da capoeira, você pode estudar a capoeira de todo jeito que você quiser, mas você só aprende quando você vai para um lugar em que tem um mestre, que você tenha essa consciência corporal e pratique capoeira. Não dá para aprender capoeira sem praticar. Deleuze disse que nós aprendemos através dos signos, porque a gente precisa mergulhar nessa piscina da aprendizagem, que é o quê? Fazer. É a prática, estava até o professor André falando no início, que parou de praticar capoeira, mas ele está aqui estudando e vem pesquisando, e é interessante, né? Essa história, essa cultura da capoeira. E eu digo que a prática e a teoria ela não se separam. A nossa prática está o tempo todo ali. O que às vezes acontece é que a gente deixa de fazer os movimentos por uma série de fatores da vida. Eu nunca consegui, mas tem gente que consegue parar, né, de treinar e tal. Mas tudo que a gente está fazendo aqui é capoeira. Muitas vezes você está ali em casa, toca um berimbau, às vezes você escuta uma música, tudo isso é capoeira. E às vezes as pessoas só vê a capoeira ali, não levantar a perna na roda. Às vezes você está na roda, você está muito bem, você chega, já canta uma música, já sai melhor, já é um remédio, mas muita gente não entende. Que às vezes você não está para jogar capoeira, você está só para vivência mesmo, está só ali para curtir o momento. E às vezes você tem que estar na roda provando para quem, não sei o quê. Eu já passei dessa fase, né? Graças a Deus, hoje eu não tenho que provar nada para ninguém. Eu jogo na roda que eu quero com quem eu quero. Isso é muito bom, é libertador. Mas o filme passa para a gente também essa educação inclusiva, né? E aí, pensando como educadores aqui, essa escola está preparada para acolher as diferenças, né? Porque a gente vê até hoje esse racismo estrutural atrapalhando nosso trabalho, né? Então, a gente precisa ter essa consciência antirracista, ter orgulho dessa nossa história, que também é a história negra. A história do nosso país passa pela história negra, pela história indígena, que o indígena também sofre racismo. Então, a capoeira é uma ferramenta de transformação social, é assim que eu a vejo. A gente precisa entender que nós temos uma arma poderosa na mão, que é essa ferramenta, e a gente não pode desperdiçar ela. Aí eu trouxe para vocês aqui a nosso combinado, né? Que é, na verdade, um pedido para vocês, que quando eu lançar meu livro, quem tiver maior na pontuação vai ganhar o livro. Eu, dezembro de 2026, vai ganhar o livro quem tiver lá no ranking, né? Pode ser um, pode ser duas pessoas, que é o quê? A realização das atividades que eu passo todo mês. Esse mês só o Grilo fez, tá lá no primeiro no ranking. Comentar nos vídeos do YouTube, curtir, compartilhar é importante para a gente crescer a comunidade. Participar nas atividades dos colegas. Só o Grilo também participou no mês passado. O colega colocou, ele foi lá, discutiu, falou. Então, ele está na frente do ranking para ganhar o livro, viu? E a colaboração com qualquer valor. Esse mês contribuiu o Grilo e o Mestre Falcão contribuíram. Que é o quê? Qualquer valor para a gente poder pagar as ferramentas. Essa aqui é uma delas.
que a gravação do vídeo exige pagamento, né? A plataforma Zoom. Para poder também editar, para colocar para as pessoas que vêm depois, porque o Zoom apaga com o tempo, né? O Zoom, com 30, 29 dias, a gente já não tem mais acesso. Então, eu tenho que colocar, baixar, salvar, tudo isso é custo. A plataforma do Canva custa também, porque para trazer as slides bonitas para vocês tem que pagar, né? Porque o gratuito não faz determinadas coisas. E outras ferramentas que vão sendo em lead, várias coisas que vão sendo utilizadas. E tudo, minha gente, infelizmente, no mundo capitalista, ou felizmente, não sei, mas é o que a gente vive, requer dinheiro. Então, qualquer valor, 5, 10, 15, 20, o que vocês acharem pertinente, ajuda para que eu continue esse trabalho, mas pensando também em quem vem depois, né? Que quem vem depois de achar gravado as gravações é importante também. Então, os primeiros do ranking em dezembro vai ganhar o livro. E a novidade de hoje, que eu trouxe para vocês, é que cada mês, cada dia 30, quando a gente se reunir, além do prêmio anual, eu trouxe para incentivar vocês que vai ganhar uma consultoria de 1 hora comigo. O que é essa consultoria? Qualquer projeto que você tiver com capoeira, eu tenho certeza que eu posso te ajudar, porque eu escrevo há muitos anos sobre capoeira, escrevo e leio todos os dias, então eu posso contribuir. No dia 30 de janeiro, por exemplo, a gente vai ver quem está maior no ranking, e essa pessoa, esse, que tiver mais no ranking, vai ganhar essa 1 hora de consultoria comigo. Que eu vou ler o seu projeto, vou dar pitaco, vou dizer vá por aqui, não vá por aqui, seja mestrado, doutorado, projeto para concorrer de tal, projeto, o que tiver escrito com capoeira. Ah, professora, eu não tenho nada escrito. Não tem nada escrito, então a gente esboça alguma coisa de acordo com o que você quer. Não sei o que é o projeto de cada um, mas todo mundo tem algum projeto. E essa é a ideia para incentivar vocês, uma gamificação mesmo, para incentivar vocês a participarem, a comentar nos vídeos, a realizar as atividades. Que vocês realizando as atividades na comunidade, além de fortalecer a comunidade, ajuda vocês. Vocês vão ter mais um incentivo para a leitura, para o estudo, né? Qual é a atividade desse mês? Filme Besouro. Cada um vai escolher uma cena para analisar. Coloca lá no grupo para os colegas poderem participar. Depois que algum colocar, procurem fazer cenas diferentes. Tem muita cena ainda que eu não analisei nesse filme. Tem, por exemplo, uma cena que é bem forte, eu nem coloquei porque eu achei forte e a gente ia fugir, né? Que o artigo, a gente estava falando só sobre o corpo, não estava discutindo outras questões, que é a questão da luta lá com o Dinorah, né? A gente vê muito machismo naquela cena que ela bate no coronel. É bem forte aquela cena. Aí vocês podem fazer uma análise, um olhar de vocês, um olhar literário, um olhar crítico, um olhar da educação física, ou qualquer olhar. Não precisa ser com a linguagem cinematográfica. É claro que essa aula aqui já ajuda vocês a pensarem de forma cinematográfica, né? Pensar no primeiro plano, pensar no plano geral, o plano americano, quando a gente vê ignorar lá na parede, né? Encostada na parede. Eu estou dando um exemplo de uma cena, mas pode ser qualquer cena que vocês escolham do filme. Essa é a atividade desse mês, ok? É isso. Muito obrigada. Oi, pode falar. Tudo bem? Professora, eu li o texto da senhora e vi que a fala da senhora, obviamente, foi pautado em cima das cenas e da apresentação do geral, mas eu gostaria, se é possível, voltar ao texto, algumas coisas do Sim, texto que até com ele aqui. talvez não contemple completamente a leitura que fiz do texto, talvez não contemple o filme como um todo, né? É, não. Mas eu digo, a forma como li o texto. Então vamos lá. A primeira coisa, eu assisti o filme já há muito tempo e voltei a assistir algumas partes dele para relembrar como que era tal. E desde a primeira vez, quando o filme lançou, e o filme é de 2009. 2009, e foi um boom. Eu lembro de ter Foi. ido assistir o filme Eu fui no cinema também. no cinema, e fui, inclusive, com o mestre, meu mestre da época, e eu fiquei decepcionado. Eu confesso que fiquei decepcionado porque eu queria ver, obviamente, o contexto, a história do Besouro, algumas referências que a senhora propõe, eu já tinha lido, sabia de algumas coisas, tá? Mas de capoeira, eu confesso que eu fiquei decepcionado, né? E agora que a senhora falou que a pessoa que fez a coreografia, um coreano tal, eu entendo um pouco por isso. Eu acho que deixou a desejar. Se fosse um brasileiro fazendo a coreografia, eu tenho certeza que seria muito melhor.
né? Então, de capoeira, eu acho que o filme foi ruim. Agora, uma coisa que, pelo menos umas 4 vezes, é falado, e eu vou pegar logo na página 93, que a senhora diz o seguinte, que nos traz informações da filiação do capoeira. E aí tem a nota 7. E aí tem uma explicação, uma nota de rodapé. Capoeira era como o indivíduo praticante era chamado antes da institucionalização da capoeira e da inserção desta prática como conteúdo da educação física, onde passa-se a chamar o praticante de capoeirista. Professora, eu disse à senhora que dei aula há muito tempo, e uma vez um aluno, Sim. depois de falar um pouco sobre a história da capoeira, eu falava da origem da palavra, que no início a palavra estava associada a mato, depois um termo português, enfim. E aí ele me fez a seguinte pergunta: professor André, nós entendemos que a palavra capoeira foi durante muito tempo mal interpretada. Mas afinal, por que capoeira se chama capoeira? É uma pergunta que até então eu nunca tinha ouvido falar. E aí fui estudar isso. E eu tive uma surpresa do seguinte, né? A senhora associa que capoeira era o sujeito que fazia capoeira. Parece É o tipo óbvio. social. Pois é. Só que a leitura que eu tenho feito mostra que não foi bem assim. E o capoeira é que vai dar nome à luta. E não é a luta que dá nome ao sujeito. Exato, mas é isso. É questão de interpretação. É porque, veja, a capoeira era como era um indivíduo era chamado. Quem dá nome à luta é o indivíduo, é o tipo social, que era chamado, na verdade, da Exatamente. capoeiragem, ligado à vagabundagem, à marginalização, tudo que era ligado, tipo, É, vadiagem, era capoeira, né? pois Só que não é, chamava capoeira, era o tipo social que era capoeira. Inclusive, esse podcast que, exatamente. que o Gafael está falando, justamente a gente fala muito sobre isso, né? Sobre essa questão do estereótipo, né? Do indivíduo capoeira. Mas Outro veja que eu falo aqui, estereótipo, capoeira era o indivíduo. E aí É o depois, né, indivíduo que que nós dá fomos nome à passar luta. Hum? Sim, é que o indivíduo que dá nome à luta, e não é a luta que dá nome ao indivíduo. Exato. E também, porque não dá para explicar na nota de rodapé, mas eu falo isso nos vídeos, alguns vídeos eu já falo isso, que também não é do dia para a noite. Em história, tudo é processo, não é assim. Morreu um capoeira e nasceu capoeirista. As coisas acontecem num processo. Ao mesmo tempo que estava na rua lá, a vadiagem, digamos assim, né? O indivíduo lá vadiando, o indivíduo capoeira, já começa-se a ser chamado de capoeirista, quando começa essa discussão de esporte no início do século XX, onde vem Inesio Penamarinho, que trata a capoeira como ginástica nacional, aí começa-se essa discussão da esportivização, começa a chamar esse indivíduo como capoeirista, né? Como o senhor sabe, futebolista, ciclista, aí começa a Sim, chamar de mas também capoeirista. por um caráter de preconceito, né? Porque o capoeira era um sujeito que era associado à contravenção, né? Malfeitor, era foragido e etc. E, Então, eu acho, a meu ver, o termo sim, capoeirista é um pouco para tirar essa estigma, tá? essa É, estigma, mais, exatamente. mais à frente, a senhora fala sobre a prática educativa, que a capoeira é uma prática educativa, né? E aí eu também tenho uma certa dificuldade. Eu sou da educação física, né? Mas me parece que qualquer coisa pode ser prática educativa, né? Sim, Ensinar um cara a dar tiro é uma prática educativa. Ensinar exato. um cara a cometer um crime perfeito também é uma prática educativa, né? Então, é importante a gente saber a intencionalidade. E assim, a minha experiência de capoeira, historicamente, em alguns momentos, eu não via obviamente, não no momento que eu era aluno, eu era um garoto, adolescente e tal. E vindo a estudar, eu consigo perceber que, na minha experiência de capoeira, em alguns momentos, não foi nada educativo, por parte de alguns mestres. Então, essa valoração, né, que a gente muitas vezes diz que a capoeira é educação, nem sempre. Né? Eu parto do princípio que educador é o professor, o mestre, né? Ele é o educador. E naquele momento a capoeira pode ou não
ser um instrumento educacional. Tá? Mas dentro da minha pesquisa, o senhor tem que entender que eu trabalho com mestrado e doutorado em educação, eu tenho que trazer para isso. E na análise fílmica, o que o filme quer passar é justamente essa prática educativa de pai para filho, um legado, não só da capoeira, que o filme trata muito mais da questão antirracista do que da capoeira, como um todo. Se você for olhar, tem mais candomblé do que capoeira, no geral. A capoeira é mais um pano de fundo ali por conta do besouro, que tinha essa fama, né? Digamos assim, de valentão e tal. E a história passa, porque quem escreveu, né? A gente vai trazer Walter Benjamin. Walter Benjamin fala que a história não foi escrita para. A gente tem que ouvir a escrita de baixo, né? Só que eles não escreveram. Quem escreveram foram os opressores. Então, sempre a capoeira está associada a essa marginalização, mas se você for olhar os registros, você vai ver que a maior parte dos capoeiras, todos eram trabalhadores. Escravo era o quê? Trabalhador. Estivador é o quê? Trabalhador. Só que foi passada a história como vagabundo, como vadio, porque queria se acabar com essa É a prática, visão, na né? verdade, é a visão do colonizador, né? Porque a gente tem que se lembrar que a história é contada de base do branco, o opressor, o escravagista, que conta a história. Então, quando a gente vai fazer a leitura, a gente também tem que ter essa visão do que está sendo escrito ali. E outra, na minha visão do filme, o filme ele é passado numa visão de misticismo dos próprios capoeiristas ou dos próprios negros, porque tudo que acontece ali, aquelas partes de Exu, aquelas partes dos santos de matriz africana, as partes que ele voa, tudo isso é contado na base de histórias orais, contadas de gerações em gerações pelos próprios negros, pelos próprios descendentes. Então, o que o filme quis passar simplesmente foi isso, foi a visão da história contada com a base da oralidade, que é o que carrega a história e o que mantém a história viva, porque a gente sabe muito bem que no decorrer da nossa história do nosso país teve várias tentativas de apagamento histórico. A última e mais recente foi a ditadura empresarial militar, que se você vê, eles tentaram apagar até a própria história da própria Marinha, que foi do Cisne Negro lá, do Almirante Negro, né? Que eles, até hoje, é uma briga se você falar disso lá A dentro. revolta da Chibata. Isso. Então, a gente tem um país que foi colonizado e a história é contada pela mão do opressor. Então, quando a gente vai olhar essas questões, a gente tem que se lembrar disso, colocar isso na frente sempre, porque é a realidade. Mas eu entendi o que o É, professor André quer é, falar, né? Quer colocar, mas eu estou é, justificando porque a gente não consegue, num artigo, abarcar tudo, né? A gente sim, tem que sem colocar dúvida. dentro do nosso. Tá. Professora, entenda as minhas colocações Sim, até estou como entendendo. questões de dúvida, inclusive uma delas É, seria a próxima, né? Quando a senhora fala sobre mestre Pastinha, né? uhum. Mestre Pastinha já havia criado o SECA. E aí é uma dúvida que me consta e a senhora me ajude. Me parece que não Sim. foi ele o criador do SECA. Ele foi, a ele foi dado, como se dizia na época, mestrar a capoeira, no caso a capoeira Angola, é, naquele espaço. Mas não foi ele o criador, correto? Mas o Registro está no nome dele. Tem até um livro aqui do mestre Sem Terra, Paulo Magalhães, que foi o mestrado dele. O Registro está no nome dele, né? Aí eu tenho que trabalhar com o Registro. Obviamente que tem várias especulações. Quando se diz que Mestre Pastinha foi escolhido guardião, é porque na Bahia tinha mais de 100, Bahia não, em Salvador tinha mais de 100 rodas registradas. Sim. Aí surge a figura de Mestre Bimba, em contrapartida, elegeram o Mestre Pastinha para fazer guardião do capoeira Angola, que a gente não sabe sabe que não é só o Angola, né? São vários tipos de capoeira Angola. E o registro do SECA está no nome dele. Tá. Esse detalhe eu não sabia, confesso à senhora. Outra coisa, a questão do apelido. Desde a época que eu comecei capoeira aqui em São Paulo com o mestre Aberrê, não sei se a senhora já ouviu falar, acho que não, Sim. porque o mestre já morreu há muito tempo. Depois passei a treinar com o mestre Suassuna um tempo, e aí fui para o mestre Gladson. Não sei se a senhora o conhece. E Ah, amo, lá, Mestre Gladys. e lá foi marcado muito uma discussão, eu lembro isso claramente. Ó, aqui não se fala de apelido, porque apelido está associado à marginalidade.
o marginal, se esconde por meio do apelido. E há uma tradição na capoeira de se usar o apelido. Tá? Então, me parece que há essa associação pejorativa do apelido, ou não. Pois para mim é história. Eu não abro mão do apelido, porque para mim é história. Eu, como sou pesquisadora e vejo que o codinome, não só na capoeira, tem o mestre Falcão aqui da literatura, e o codinome sempre foi usado na literatura, em vários momentos históricos. É um codinome que é importante, e aí eu trabalhando com Deleuze, aí que eu não abro mão do apelido de jeito nenhum. Porque você vê que o próprio besouro, né, nesse movimento de núpcias com o besouro, ele passa a ser o besouro, a identidade dele. Eu não abro mão dos meus alunos de apelido, fale quem quiser, porque para mim é história. Mas, assim, entendo quem fala sobre essa questão da marginalidade, porque realmente também teve um processo histórico. Por exemplo, teve um momento, eu lembro aqui muito na década de 90, que não se podia falar do candomblé de jeito nenhum. O povo pulava como o diabo corre da cruz. Sobre cultura africana, né? Sim, Quando a senhora diz vai lá, lembrar. para Uns doisinhos que eu tenho. Antoniati, na página 106. Cada cultura Sim. forja seu corpo, esculpe e materializa em seus corpos sentidos, espiritualidade, filosofia de vida, desde sua lógica e concepção de mundo. E Aí na a cultura citação, a gente pode citar. africana, exato, e na cultura africana é preciso que esse corpo seja forte e resistente. Assim podemos observar no filme que, através da capoeira, esse corpo se torna representação de força e coragem. Cultura Sim. africana ou cultura negra? E cultura africana não é algo muito vago, professora? Quando se fala que a capoeira é da cultura africana, poxa, África, só de país continental é 55. Sim. Então, Sim. você não acha que é um exagero falar, usar a terminologia de cultura africana para algo que é continental? Eu entendo o que você está falando, mas você tem que entender todo o contexto, né? Que o próprio texto traz. Que o que a gente está enfatizando no texto é o que o filme traz. A análise é fílmica, lembre disso. Tanto é que foi aprovado numa revista de Qualizar. Porque quem examina aqui são professores. Quem examina para que essa revista seja publicada e que seja aceito em um artigo são professores doutores naquela área. Então, se tivesse algo que não fosse condizente com o que, porque como é que a gente trabalha na universidade? A gente trabalha com conceitos, então o conceito tem que estar ligado com aqueles autores. O autor trata disso, né, forjando esse corpo, ele trata disso, então a gente traz o conceito de acordo com aqueles autores que a gente está escrevendo. Por mais que você tenha razão, na academia a gente tem que fazer isso. Inclusive, na minha pesquisa eu queria colocar Pierre Bourdieu e a minha orientadora fez, não, pelo amor de Deus, que Pierre Bourdieu não conversa com Deleuze. E a gente tem essas dificuldades, né? Porque a gente lê muito e a gente fica, qual autor que conversa com tal autor? Então, a questão dos conceitos não é a gente que escolhe, são os autores que escolhem. Então, a gente tem que trabalhar com isso. Você tem toda a razão, o continente africano é imenso, mas esses autores trabalham com essa cultura africana. Por quê? E a maioria dos autores trabalha, você vai ler Kabelege Munanga, ele trabalha muito com cultura afro-brasileira, né? É o tempo todo. Só que a cultura afro-brasileira também é cultura indígena, na minha visão. Inclusive, eu sou muito batida por conta disso. Porque, para mim, o Brasil é tudo misturado, inclusive a capoeira. A capoeira não pode ser só negra. A capoeira é brasileira justamente porque ela é portuguesa, porque ela é indígena, porque ela é de vários Ela se países, chama como a capoeira, Inglaterra, né? por exemplo, a Porque ela própria se chama África, várias capoeira. nações. Como é? Ela não é só negra, ela não é só É. portuguesa, mas é indígena porque também se chama capoeira. É. Várias Capoeira é outras um coisas que a gente nome. até já conversou aqui, né, Mestre Falcão? Vários outros elementos que a gente pode trazer, os elementos indígenas, e que eu estou É, muito acorralada por conta disso, porque o pessoal do movimento negro não gosta, mas a realidade é que ela só foi possível nesse contexto sociocultural, isso não foi possível no Brasil por conta dessas misturas. Assim como o quilombo só existiu no Brasil, escravo de ganho só existiu no Brasil, apesar da exato. escravidão negra É. estar em toda a América. Mas tem situações que só ocorreram Um, no Brasil. um Tá. exemplo é o E próprio uma última Quilombo, né? Que colocação, era. me desculpa, mestre, Pode só uma falar, última pode falar. colocação para terminar. Ah, quando a senhora fala de registros da capoeira do século XVII, se a senhora puder depois me mandar, porque o mais antigo que eu tenho é do século XVIII, 1789. E o termo Que é do educador escravo Adão, físico, né? senhora? 1789, o caso do escravo Adão, né? Registro, Exato. mas aí é registro policial, é isso que a gente tem que também pensar. Esse registro mais antigo que o senhor está falando é um registro policial, que é o registro do escravo Adão.
Tá, Mas mas os registros que eu estou falando são registros, por exemplo, dos padres jesuítas. E não tem como a gente afirmar que era essa luta capoeira na forma que a gente conhece. Mas como eu sou pesquisador e como eu Registro de trabalho, viajantes, né? é exato, relatos de viajante com pistas e É, exato. indícios, né? É. Aí eu trago essa questão dos registros, mas esse registro de 1789, que foi do escravadão, é um registro importante, mas é um registro policial, um registro de processo, né? Que foi o primeiro a ser registrado, preso por E ao capoeira. que me e consta, nem tudo vai. todas as histórias histórias da capoeira, felizmente ou infelizmente, são baseados em boletim de ocorrência.